Nós estamos de volta aqui com o nosso quadro de saúde bucal, que tem sido o maior sucesso, esclarecedor esse quadro no nosso programa e muito bacana. Hoje, além da doutora Larissa Schitzler, nós também vamos entrevistar a doutora Flávia Bittencourt. Aliás, eu estou bem feliz porque hoje nós vamos fazer um programa, meninas, um programa que é, eu diria que altamente necessário, principalmente essa época do ano. O assunto é meio tenebroso, mas como vocês vão perceber, existem muitas maneiras de evitar o câncer bucal. É isso, doutora Larissa? Tudo bem, querida? Tudo bem, Fá, é isso mesmo. Nós vamos falar sobre o câncer bucal. E a doutora Flávia, que já trabalha aqui junto com a doutora Larissa há algum tempo, vem de Florianópolis, né, Flávia? Muito bom tê-la no nosso programa pela primeira vez. E qual é o nosso tema, assim, o que você acha que como tema principal do câncer bucal? Quer dizer, a prevenção ou os tratamentos? Bom, quando a gente fala em câncer, né, principalmente o câncer bucal, a prevenção vem sempre em primeiro lugar. É claro que tem os tratamentos, mas a prevenção é sempre a primeira escolha. Muita gente com câncer bucal? Se a gente for calcular e olhar pelos artigos que são divulgados, 10% dos tipos de câncer existentes são de câncer bucal. Então é um índice muito alto, muito mais alto do que a maioria das pessoas pensa que é. Eu nem imaginava. É verdade. E aí, ele começa pela boca? Começa pela boca. Existem sinais que só o dentista consegue diagnosticar precocemente. Então, por isso a importância de ir ao dentista e fazer o diagnóstico precoce. E, então, a partir daí, sim, fazer o tratamento correto. Então, se inicia pela boca. E se não for diagnosticado precocemente, como todo tipo de câncer, pode se tornar um tumor mais agressivo. Vamos fazer o seguinte, por exemplo, tem um monte de gente que tem manchinhas nos lábios, né? Exatamente. Principalmente pessoas claras, olho claro, como tem muita gente aqui em Joinville, apresenta uma manchinha, não só quem apresenta manchinha, mas todo mundo tem que passar protetor solar, principalmente nos lábios, porque nessa época do ano, agora com o verão, os raios solares atingem demais os lábios e isso pode provocar lesões que a gente nem imagina. Porque uma manchinha, a gente não acha que é normal, mas isso não dá muito valor. Isso pode, inclusive, ser uma séria lesão, uma grave lesão. Por exemplo, às vezes sai aquelas feridinhas, né? Não a herpes, né? Às vezes você tem uma manchinha, vai cutucando e tal. É isso? Então, quando já tem a ferida, já é um caso mais grave, né? A ferida já é o extremo, né? No caso de lesões, quando a gente fala em lesões. Então, assim, uma mancha, por exemplo, já é um alerta, né? Já é, assim, antes de qualquer coisa, se precisa passar o protetor solar, né? Proteger, de repente, com chapéu. Por que geralmente são os homens que apresentam esse tipo de lesão? Porque a mulher usa batom, a mulher se protege mais, é uma barreira física para proteção solar. Mas, assim, pode, por exemplo, né, nesse caso aqui, é um lábio extremamente judiado pelo sol, e isso, com fatores predisponentes, por exemplo, o cigarro e o álcool, aumentam mais ainda a gravidade disso. E isso pode piorar para uma lesão, pode virar uma ferida, uma cratera. E isso tem que ser diagnosticado com antecedência para não virar um câncer. Diagnosticado um câncer, o que fazer, além de se desesperar porque não se protegeu? Bom, a primeira coisa é biopsiar. Fazer uma biópsia dessa lesão e ver que tipo de câncer que é, saber onde está pisando. E aí seguir para o tratamento, né? E associar isso com o tratamento médico. Mas a gente encaminha isso. O dentista, como ele tem mais contato, ele está mais perto do paciente, um tratamento às vezes leva meses, ele está com mais frequência, então na boca é muito mais fácil o dentista fazer esse tipo de diagnóstico. Não vai num médico, um dermatologista não abre a boca e vê dentro. Então a gente tem que se associar aos dermatologistas para ver essas lesões de pele, para poder prevenir e não deixar que isso se torne uma lesão muito grave, né?
E a gente está falando em lábios, mas tem também as lesões que estão escondidinhas, por exemplo, nas bochechas, no céu da boca, na língua. Exatamente, por isso que é importante a visita no dentista, porque as principais lesões bucais, além do lábio, é língua e o céu da boca também. Então, agora tá uma onda de fazer piercing na língua, né? Essa molecada toda, eles não têm muita noção do perigo. Isso daí tem alguma relação? O que você diria como dentista, doutora Larissa? Pais, proíbam os filhos. Não, é uma onda que tem que passar, porque realmente o trauma que o piercing causa constantemente na língua não é o piercing, a sujeira. Fora isso, ainda o trauma constante, essas células elas procuram se defender, se reproduzindo para cicatrizar aquele traumatismo constante, ainda gostam assim de ficar batendo com o piercing nos dentes. Então, esse trauma constante faz com que as células existe a possibilidade de elas se modificarem. E ao invés de elas se cicatrizarem, elas começam a se reproduzir numa grande velocidade. Isso acaba causando um tumor. Então, pode acontecer, né? Tem que ter uma predisposição também, mas é melhor evitar. Claro, lógico, né? Vai dormir com o inimigo para quê? Né? Não tem porquê. Quais são os outros fatores que causariam um tumor bucal, Flávio? Bom, os principais, né, além da predisposição genética, no caso da pessoa, é a associação do fumo com álcool, os raios solares e próteses mal adaptadas. Isso é importantíssimo. Não só próteses mal adaptadas, mas dentes quebrados, que a pessoa fica ali, de repente, cutucando o lábio, mordendo a língua, porque já está acostumada com isso. Isso também pode machucar, virar uma ferida que a pessoa também não percebe, às vezes abaixo de uma prótese, de uma dentadura. E isso, se ela já tem, se é um paciente acima de 40 anos, que fuma, que bebe, pode virar rapidinho uma lesão mais séria. E é importante que o dentista saiba também diagnosticar uma lesão que às vezes a pessoa não percebe, né? Muitas vezes a pessoa nem acha que não tem nada, que não tem nenhuma lesão, que não tem nenhuma mancha e não percebe. Então, o dentista que é treinado, que tem o olho treinado para visualizar esse tipo de lesão com mais facilidade, ele está apto a receber esses pacientes e os pacientes têm que procurar esse tipo de dentista para não correr o risco de ter uma surpresa quando a lesão já está grande. Por exemplo, Flávia, vamos supor, tomei um torrão lá 10 anos atrás, fez uma feridinha, sarou, passou, acabou. Porque a gente sabe que existe também complicações futuras. Realmente, em se tratando de sol e se falando de lesões, falando de câncer, isso é muito preocupante, porque o sol, ele tem esse fator cumulativo. Ele fica lá, as células, quando elas são alteradas, elas podem ficar nesse estado de latência, e isso, num futuro, depois de 10, 20 anos, pode vir, de repente, num simples sol, numa simples exposição, numa pequena exposição, desencadear, trazer aquilo de volta. É como se fosse um gatilho. Exatamente. Isso fica, essas células alteradas por esse sol forte que você tomou há tempos atrás, fica ali parado, fica latente, e isso desencadeia anos depois. E a pessoa nem lembra. Por exemplo, se o paciente vê lá uma feridinha tal, mas não sara, quanto tempo depois a gente tem que sair correndo para o dentista, por exemplo? Acho que, né, mordeu, tal, machucou. Se realmente for de uma mordida, não há nada para se preocupar. Mas se aparecer, de repente, uma lesão, uma feridinha, uma úlcera, e a pessoa não sabe de onde vem, será? Então espera. Se for, procura um dentista, provavelmente vai ser feito algum tipo de tratamento, ou para herpes, ou para qualquer tipo de úlcera que possa aparecer na boca. Se essa lesão ela não cicatrizar em 5 dias, precisa voltar e avaliar. Essa lesão ela precisa ser cicatrizada. Se for uma lesão que está assim, sempre aberta e não cicatrizando, precisa fazer uma biópsia e ver se teria alguma coisa a mais ali nessa lesão. O caso dessa foto, por exemplo, essa daqui. Esse aqui é o caso de uma quelite actínica bem típica de quem pega muito sol e descasca o lábio, fica aquela feridinha. Então, nesse caso aqui, é imprescindível que vá ao dentista para ver se
para ver que tipo de lesão é essa, porque precisa tratar antes de virar qualquer coisa. De repente não precisa nem fazer biópsia nesse caso, mas tratar. E esse, por exemplo, que a gente sente que o lábio está esticado, né? Como diz a doutora Flávia, parece um saco plástico esticado, assim. É típico de uma quelite actínica, bem de pessoas que adoram uma praia sem proteção, sem protetor de lábio. Terrível, né, gente? Tudo isso você pode evitar indo ao seu dentista sempre. E se você quiser conhecer um pouco mais ainda sobre tantas coisas maravilhosas de tratamentos e soluções, inclusive, que se tem aqui na nossa cidade de Joinville, é só você consultar Estúdio Bucal. Eu quero agradecer muito essa parceria, né? Tem sido um grande sucesso, está sendo muito bacana, as pessoas estão ligando, estão falando, estão comentando, e isso é tão importante, porque muita gente sai de Joinville para ir tratar fora de Joinville. Gente, não tem necessidade nenhuma. Nós temos excelentes profissionais na nossa cidade que podem fazer tudo e mais um pouco ainda por todos nós.